aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu trouxe umas dicas de como você organizar sua redação do Enem e como eu fiz para tirar 940 na redação do Enem. Eu vou dar dicas, táticas que eu usei na hora da prova para tirar essa nota maravilhosa, então eu espero muito ajudar vocês. E para quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo e acompanhe os outros conteúdos que eu trago aqui, porque eu não falo só de um assunto, eu falo de assuntos variados que você pode se interessar, dicas no geral, então fica aqui. A primeira coisa que eu vou te falar, que você já deve ter ouvido nas suas aulas de redação, é que você não deve começar fazendo texto direto, você não deve começar já escrevendo sua redação, porque muitas vezes a gente não tem ideia nenhuma e fica olhando pro papel meia hora até ter alguma iluminação para poder escrever. E eu não digo extrair informações como copiar informações, eu digo você extrair aquelas informações para você mesmo e lembrar de todas as intertextualidades, todas as coisas, todas as reportagens que você já viu sobre aquele tema na sua vida que podem colaborar para sua redação. Tanto informações de outra área, quanto argumentos que você pode tirar da sua própria vida. Então você já tem que estruturar isso anotando suas ideias no papel. Você tem que elaborar sua estrutura textual antes de começar o seu texto, já separando seus argumentos, separando a proposta de intervenção e tudo que você vai usar na redação, como que você vai dissertar sobre o assunto e qual a tese, né, que você vai defender durante o seu texto. Agora eu vou falar do modo como eu escrevo minhas redações. Eu separo minha estrutura textual antes de começar o texto, como eu já disse anteriormente, só que eu tenho uma estrutura fixa para todos os meus textos. Eu já levo as minhas conjunções que eu sempre uso e que vão se encaixar em qualquer tema e em qualquer assunto. Então, por exemplo, eu começo minha redação escrevendo: segundo Immanuel Kant, o homem é tudo aquilo que a educação faz dele. E aí eu começo a dissertar sobre o assunto e aí eu já levo minhas conjunções. No segundo parágrafo eu coloco: primeiramente, é possível observar que e eu vou escrevendo. E aí no terceiro parágrafo eu coloco: além disso, entendeu? Eu já vou... primeiramente ou a priori, tanto faz. Terceiro eu boto além disso, o quarto eu boto portanto. E aí eu finalizo minha redação. E já é uma estrutura fixa que eu opto pra mim e eu creio que vai te ajudar muito na hora da prova, porque já leva aquela estrutura na sua cabeça e é só você olhar o tema e começar a escrever sobre o assunto, porque eu sei que se eu não decorar essas conjunções, eu provavelmente vou esquecer na hora da prova, até porque tem o nervosismo, tem todos os fatores que colaboram pra você estar nervoso, não fazer uma redação boa, então você tem que se concentrar e já levar o máximo de informações que você conseguir. Normalmente, né, como eu não sou boba nem nada, eu levo umas frases, umas informações de outra área que são bem amplas, assim, que podem ser usados para muitos assuntos, para muitos temas, então... Essa que eu falei do Immanuel Kant, o homem é tudo aquilo que a educação faz dele, pode ser usado em diversos temas diversos, e aí eu já levo frases coringas que eu posso usar em muitos temas, mesmo quando eu não tenho ideia, como eu não vou ter ideia do tema que vai estar lá na prova do Enem, eu já levo as minhas frases. E se eu vir que não encaixarem, eu vou na prova de história ou na prova de português e já tento tirar de lá, de algum texto, de alguma coisa que se encaixe, porque o Enem normalmente tem dessas, né, de dar... questões que abordam mais ou menos o mesmo tema da redação. Nunca é o mesmo, mas são coisas parecidas. Outro conselho que eu dou é você separar a informação de outra área primeiro. Seu primeiro ponto que você vai... leu a redação, leu o texto base, leu o tema, e aí você primeiro tem que pensar na informação. Eu sempre uso a minha intertextualidade no início do texto para eu poder desenvolver no primeiro parágrafo e aí falar a minha tese e no final eu retomo, no parágrafo final da intervenção, na última linha do texto, eu retomo aquela frase do início para poder fechar a redação com chave de ouro. Por exemplo, eu dei a minha intervenção e no final eu coloco: assim, a afirmativa de Immanuel Kant poderá ser efetiva ou poderá fazer efeito na sociedade e todos irão entender que isso é um bem que deve ser preservado. Algo do tipo, entendeu? Algo relacionado. Outra dica que eu sempre uso nas minhas redações é procurar uma proposta de intervenção que sirva para os dois argumentos que eu coloquei, que solucionem. Eu sei que às vezes é difícil, mas eu tento às vezes dar uma proposta de intervenção ampla, mas não tão ampla que eu não possa dar detalhes, porque tem que detalhar tudo certinho. Tem o ação, agente, o detalhamento e o fim, todos esses fatores que você tem que colocar na prova do Enem para você tirar 200 nessa competência. Você
bota uma proposta de intervenção para as duas, mas você tem que cumprir todas as regrinhas daquela proposta de intervenção. Você não pode falar conscientização se você não exemplificar bem e especificar bem do que você tá querendo dizer, o que você tá querendo expressar. Mas outra coisa que eu faço também é colocar tudo certinho na primeira proposta de intervenção. E na segunda, eu só coloco coisas básicas, o que devia ser feito. Porque na primeira eu já vou ganhar todos os meus pontos, então na segunda eu não preciso especificar muito, até porque fica muita coisa e no Enem a gente tem que economizar a linha, que senão não cabe. Pelo menos a minha letra eu tenho que fazer bem minúsculo, que senão não cabe o tanto que eu quero escrever. Voltando à ideia dos textos motivadores, eu quero dizer que sempre que eu olho os textos motivadores, eu tento enxergar o problema na situação. Você tem que sempre enxergar o problema. Você tem que apontar o problema e saber resolver na redação. Então, eu sempre olho pro texto tentando achar o problema. Normalmente já tá óbvio, mas você tem que achar argumentos, que são causados por esse problema. E aí, eu sempre identifico o problema, faço meus argumentos, depois eu já pego, a informação da outra área que eu coloquei no início e aí já jogo pra minha redação, coloco a minha estrutura física e é basicamente isso que eu faço. Normalmente na proposta de intervenção sempre demora mais um pouco, que eu fico confusa e falo, será que eu boto isso, será que eu não boto, será que eu boto essa outra coisa, pro governo poder fazer, ou sei lá, pra outro órgão poder fazer, mas eu sempre me coloco no lugar, da pessoa ou da instituição que vai fazer isso. E eu sempre acho uma intervençãozinha, às vezes faço alguma coisa ligada com os textos motivadores. Mas não é pra copiar nada do texto motivador, pelo amor de Deus, senão você perde muito ponto. E, gente, não queria falar nada, de qual tema que eu acho que vai ser a da redação do ano que vem, porque 2019 errei muito feio, acho que todo mundo, ninguém imaginou que ia ser aquele tema. Mas, ano que vem eu tô achando que vai ser alguma coisa de inserção da tecnologia no ensino à distância, algo relacionado a esse tipo de como a tecnologia muda, a educação, a vida das pessoas e como também existem desigualdades sociais que não permitem, o EAD, como tem muita gente utilizando, para fazer as aulas escolares e tudo mais. Já tem a disparidade social e aí a EAD meio que fez isso daqui ainda mais. Então acho que vai abordar muito esse tema do ensino à distância. Não sei de nada, então volto de doenças erradicadas, eu sempre acho que vai ser esse, mas nunca é esse também. Bom, gente, essas foram as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado, entendido, do jeito que eu falei. Eu também não sou nenhuma especialista, mas como eu sempre me dei bem em redação, nessa parte de escrever, eu quis, mostrar um pouco dos meus conhecimentos, das minhas dicas e das coisas que eu sempre usei pra ter um bom resultado. No Enem de 2018 e de 2019, então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, comenta aí embaixo se você quer mais vídeos sobre redação, sobre coisas que eu faço e se vocês querem que eu disponibilize também foto das minhas redações dos anos anteriores pra vocês olharem e se inspirarem também. Eu vou amar. Gente, espero muito que vocês tenham gostado e aprendido muito. Qualquer dúvida é só falar comigo nas minhas redes sociais, aqui no YouTube, que eu vou estar sempre aqui, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.